Bom dia, garotos e garotas do meu coração. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Divertiram-se bastante? Muito bem. Lembrando que a visualização das videoaulas é de suma importância para o seu aprendizado, assim como a participação individual nos comentários abaixo, para contabilizar sua presença no diário. Ok? Aqui é o professor Roberto, de língua portuguesa. Esta é a quinta aula, referente ao terceiro bimestre, livro número 3, páginas 49 a 50 e 54 a 55, 24 de agosto de 2020. E nesta aula veremos o papel das preposições e das interjeições. Então, veremos preposições e interjeições, certo? Vamos dividir em duas aulas. Hoje veremos as preposições e as interjeições, e na próxima aula veremos as conjunções, certo? Ouçam esta música. Fala galera, aqui é Marcelo Darcini da banda Sujeito Simples. Essa música que vocês vão ouvir agora é uma parceria com o pessoal do Alfa Concursos. A letra fala sobre algumas preposições essenciais aí pra você decorar. Bora estudar! Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. A ante até a após são as primeiras, mas não ficam sós. Com contra, desde e. Pegue a sequência, bora aprender. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Em entre, para, per, muitas palavras não posso esquecer. Por perante, sob e trás. Agora sim, não esqueço mais. Faltam só duas, sobre e sem. É isso aí, e não tem pra ninguém. Tá enrolando na preposição. Siga esta ordem, não tem erro não. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Ok, depois de uma musiquinha para aprendermos as preposições essenciais, que são 18, né? Então agora vamos. Preposições são palavras invariáveis. Ela tem a função conectiva, ou seja, ela liga elementos, estabelece uma relação de sentido e
muito utilizado em regência verbal e regência nominal. Verbal, verbos. Nominal, nós temos os substantivos, adjetivos, advérbios, né? Então, as preposições são essenciais para nós aprendermos. Dentro de uma redação, a sua pontuação ela é vista na competência 4, 3 e 4, certo? Então, se você não conhece as preposições muito bem e não sabe como usá-las, então é melhor aprendermos para assim escrevermos bem o texto, ok? Então, preposição é a palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. A preposição, ao relacionar duas outras palavras, estabelece entre elas um vínculo tal que uma delas funciona como palavra principal, ou seja, a mais importante, e a outra como secundária. Exemplos: brinquedos de Isabel. Então, brinquedos é a palavra principal, Isabel é uma palavra secundária. Então, para eu ligar essas duas palavras, eu utilizei uma preposição de. Caixas de plástico. Caixas é a palavra principal e plástico, palavra secundária. Então, para unir essas duas palavras, eu utilizei a preposição de, certo? Então, as preposições essenciais, ou conhecida com a sigla ACDEPST, tá? Então, na música que vocês ouviram, lá ele citou as 18 preposições essenciais, certo? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Ok? Exemplo: ele foi a pé para casa. Então, aqui nós temos duas preposições essenciais. Foi a pé, o a, preposição, e para casa. Ok? Eu espero por você em casa. Então, aqui nós temos duas preposições essenciais, por e em, certo? Nós temos as preposições acidentais. Afora, consoante, durante, exceto, fora, mediante, salvo, senão, visto, certo? Tem mais. Exemplo: segundo as instruções, não devemos molhar este equipamento. Então, segundo é uma preposição acidental. Locução prepositiva: ao lado de, antes de, além de, com respeito a, e muitos outros ainda. Exemplo:
retornou para casa devido à forte ventania. Então, devido a. Outro exemplo. Camila levantou-se a fim de aplaudir o evento. A fim de. Certo? Nós temos a combinação, que é a mais o, ao. A mais os, aos. A mais onde, aonde. Tá? Isso aqui é combinação. Exemplo. Vou à igreja aos domingos. Nós temos duas combinações. Vou à igreja, o a craseado, porque é a combinação do a mais a, que dá a craseado. E aos domingos, a mais os, aos. Assistimos ao filme. Ao filme. Contração. Nós temos do, dos, da, das, no, nos, na, nas, nele, neles, nela, nelas, dali, dele, deles, dela, delas, a, as, craseado. Aquela, aquelas, aquele, aqueles. Ok? Exemplo. Está na hora do governo ajudar os mais pobres. Então, quando você fala ou quando você escreve, você acha que esta oração está correta, mas ela está incorreta no uso da preposição. O correto será eu dizer: está na hora de o governo ajudar os mais pobres. Outro exemplo. Apesar do exame não estar pronto, sei que dará tudo certo. Então, outra oração errada, incorreta. O correto seria dizer: apesar de o exame não estar pronto, sei que dará tudo certo. Ok. Exemplos. Este é o livro que gosto de ler. Este é o livro de que gosto. Todas as duas formas estão corretas, sendo que a posição da preposição é importante, certo? A ela ninguém ajudou. A ele ninguém ajudou. Quem ajuda, ajuda a alguém. Então, por isso, ele pede o verbo, ele pede a preposição. Então, a ela, a ele. Cheguei à sua casa ontem cedo. Cheguei a seu sítio ontem cedo. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o verbo está
pedindo uma preposição, certo? Ingrid foi até a escola e estudou até às 18 horas. Então, Ingrid foi até a escola, ou seja, esse até indica espaço. Estudou até às 18 horas, indica tempo, certo? Deu para entender? Contração. Quando a preposição sofre alteração, que é a preposição mais os pronomes de mais ele, dele, de mais eles, deles, de mais ela, dela, de mais elas, delas, e assim sucessivamente. Então, estudem este quadro onde há as contrações, ok? Importante. Primeiro, as preposições para, a fim de, a, mais o verbo no infinitivo, ele indica finalidade. Exemplo: ela se levantou para ver o sol. Então, para ver, verbo no infinitivo, terminação R. Ela se levantou a fim de conversar com o professor. Então, a fim de conversar. Conversar, verbo no infinitivo, terminação R. Ele correu a contar aquele problema. Então, a contar, terminação R. Ok? Então, quando forem utilizar para, a fim de e a, e ele estiver perto do verbo no infinitivo, ele indica finalidade. Segundo, ao mais verbo no infinitivo, ele vai indicar tempo. Ao abrir a porta, deparou-se com aquela cena lastimável. Ao abrir, verbo no infinitivo, terminação R, ok? Indicando tempo. Terceiro, apesar de, a respeito de, mais o verbo no infinitivo, ele indica concessão. Apesar de não estudar, farei a prova. Então, apesar de não estudar, farei a prova. Estudar é um verbo no infinitivo. Eu só acrescentei antes do verbo no infinitivo o advérbio não, ok? Quarto caso, por, visto, devido a, mais verbo no infinitivo, ele indica causa. Ele morreu por cair de um prédio. Por cair,
O verbo está no infinitivo. Quinto caso. Sem mais o verbo no infinitivo indica condição. Sem plantar, não colheremos. Então, sem plantar. Plantar é um verbo no infinitivo, terminação R. Esta oração indica uma condição. Ok. Tudo bem. Alguma pergunta? Interjeição. A interjeição é uma palavra invariável. Ela exprime estado emotivo momentâneo. Nós temos aqui um quadro. Por exemplo, advertência, alerta, cuidado, calma, sentido, atenção. São palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia. Afugentamento, fora, rua, saia. Alegria, olá, olê, eita, eita. Alívio, ufa, ai, também. Animação, coragem, avante. Sus, vamos, força. Apelo, chamamento. Alô, olá, pss, ei, oi, oi, socorro. Aplauso, apoiado, bravo, viva, bis, parabéns. Aversão, irra, credo. Cessação, alto, basta, chega. Desejo, tomara, oxalá, pudera. Viva, morra. Dor, ai, ui, espanto, ué, uai, puxa, que, impaciência, puxa, raios, incredulidade, qual, ora, barbaridade, reprovação, fracamente, fial. Esses são alguns, tá? Aí nós temos significado, interjeições e locuções interjetivas. De advertência, interjeição. Cuidado, atenção. Nós não temos as locuções interjetivas. Alegria. Viva! Locuções interjetivas. Que bom! Aplauso. Bis. Bravo. Boa. Bem. Força. Locuções interjetivas. Muito bem. Aviso. Cuidado. Atenção. Nós não temos locuções interjetivas aqui. Chamamento. Sit. Olhe. Ei. Olá. Locuções interjetivas. Ó da casa.
desejo. Oxalá. O. Locuções interjetivas. Deus queira. Quem me dera. Dor. Ai. Ui. Au. Locuções interjetivas. Ai de mim. Valha-me Deus. Dúvida. Ora. Ok. Então vamos ouvir uma musiquinha sobre interjeições. Interjeição é a palavra invariável que expressa estados emotivos. Veja alguns exemplos então: de animação, avante, coragem, de saudação, bom dia, de silêncio, bico calado, de alegria, oba, de impaciência, puxa vida, de desejo, quem me dera, de despedida, adeus, de desculpa, perdão. Locução interjetiva é o grupo de duas ou mais palavras que funcionam como uma interjeição. Veja alguns exemplos então. Ora, bolas, pelo amor de Deus. Muito bem. Então vocês ouviram uma música, né, falando sobre a interjeição, e lembrando que a interjeição é uma das classes de palavras que não cai no Enem, certo? Mas como o livro de vocês está pedindo o assunto, e até porque ele está dentro das classes de palavras, então o meu dever é ensinar, certo? Então encerramos hoje o assunto sobre as preposições e as interjeições, ok? Na próxima aula veremos só sobre as conjunções, tá? O papel das conjunções, que é muito importante, certo? Então, muito obrigado a todos por assistir esta aula. Receba um forte abraço deste professor e bons estudos, tá? Até a próxima, se Deus assim o permitir. Ok? Tchau, tchau.
Beijos!